Vamos começar orando? Bora. O Joe, ora aí pra gente, por favor. Ora. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa manhã estar aqui com os meus amigos, todos juntos, se alegrando, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós durante essa semana, por tudo que o Senhor nos abençoou. Estamos aqui de coração grato ao Senhor, Pai. O Senhor esteja aqui conosco, nos guiando, possamos aprender mais sobre Ti, conhecer mais um ao outro. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, deixa eu começar fazendo uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em homem, macho, masculinidade, que exemplo vem na cabeça de vocês? Que pessoa vem na cabeça de vocês? Um personagem, um conhecido? Homem, quando eu falo homem, homem, com H maiúsculo, homem. Quem vem na cabeça de vocês? Seu Um Valdir. exemplo de homem. Seu Valdir, esse Eu penso no meu Valdir, pai. É o primeiro que eu penso. que mais? Eu não penso no meu pai, não. Eu nem sei. Rafa também não, né, Rafa? É. Não, Não não, vamos estar esse tendo não. essa. Não, mas se tivesse que falar, então, de um personagem de cultura pop, foi bom essa primeira resposta. As pessoas já falaram dos pais, de cara, rápido. Mas personagens, ou atores, ou pessoas famosas, ou figuras de filme, desenho, série, quando você pensa em homem, quem O vem na mente de Wolverine, né, cara? vocês? Oi? O Wolverine, né, cara? Wolverine. Wolverine. Cara, eu tô Tá, querendo, tá no tô querendo ver cinema, hoje isso aí. tá recente aí. Aquelas pelos peludos, pelos peito peludo, né? Eu O tô querendo ir Wolverine é ver hoje isso o aí, Wolverine é cara. o Não Verne tem sem estar spoiler. grisalho, né? É. Então, Vernão musculoso. Ou o Telzinho. perdão. Também pode ser o É. Teuzinho tá mais próximo. Então, esse, a forma como a gente enxerga o ser homem tem muito a ver com os nossos exemplos, com, com as figuras que representam o ser homem na nossa cultura. Então, a figura do pai, que geralmente está na nossa vida, ou uma, por exemplo, para mim, uma figura, eu acho que eu tenho meu pai e tal, mas uma figura paterna muito novo, já se tornou uma figura paterna importante para mim, foi meu pastor. Como eu não tinha figura paterna em casa, o meu pastor é uma figura paterna não, uma figura masculina muito representativa assim para mim e que de alguma maneira eu aprendi a ser homem olhando para ele também. Mas meu tio foi uma figura paterna muito importante também, além do meu pai, claro. Mas depois, mais tarde, né? Mas também tem a ver com a forma como a gente é formado como homem, como a gente se entende como homem, tem a ver com os filmes que a gente vê, com as séries que a gente vê, com os desenhos que a gente aprendeu a ver. Então, o homem é o Chuck Norris. Chuck Norris é um homem. O Rambo. O Rambo é um grande homem. Você quer falar de homem, é o Rambo. Você está lembrando do Rambo. É, é um modelo de masculinidade viril, forte, guerreira. Ou, eu não lembro se vocês viram, se vocês lembram da época que saiu Pantera Negra, lembra? Quando o Pantera Negra saiu, e aí o pessoal falou sobre a importância da representatividade, que as crianças, tipo, um monte de criança negra, assim, adorando, falou, caramba, ele é igual a mim e tal. É, é um pouco disso, nesse aspecto da masculinidade também. A gente vê certos personagens na tela, a gente vê certos personagens no desenho, no filme, certas pessoas famosas e a gente olha e a gente fala, caramba, eu quero ser que nem ele. Eu tenho aí um exemplo de um homem que eu quero ser. Então isso vai moldando a nossa ideia de masculinidade. Vou fazer uma outra pergunta. Como a gente falou dos pais, eu falei do pastor, a gente falou sobre a figura do o Wolverine, o cara peito peludo e tal, viril. Eu falei sobre o Rambo, falei do Chuck Norris. Tem os heróis também, que são modelos de masculinidade, beleza?
Se vocês tivessem que definir o que é um homem, como vocês definiriam? Não precisa ser uma definição técnica, não é isso. É só, tipo, o que é um homem? O que faz um homem? Quais as características de um homem? Jake, vai deitar. 8 horas da manhã, né? Se pergunta assim. Cara, eu acho que tem 8h20. dois tipos de visão, na verdade, né, cara? Tem um homem como todo mundo quer que a gente enxerga, e um homem do jeito que a gente acha que tem que ser, né? Um homem que todo mundo enxerga é tipo, cara, é um cara que tem que ser responsável, o cara que tem que ser provedor, o cara tem que ser líder, o cara tem que ser, sei lá, o cara que o resolvedor de problema, né? Essa é a palavra certa, né? E o homem que a gente enxerga que é justamente a dificuldade de todas essas coisas, né? Como lidar com todas essas coisas, né? Como ser responsável, como ser líder, como ser provedor, sem ficar maluco, né? É bem isso aí, assim. Rafa ou o Lucas iam falar. Desculpa, cara. Não, Rafa. eu só Não, ia não. falar que era 8h20 já, não era 8 horas mais não. Mas alguém mais, vocês concordam com o Joe? Faz sentido o que o Joe tá falando? É, o que é ser homem para você? Como você descreveria um homem? O Joe levantou esses aspectos sociais aí de o provedor, o que resolve problemas, o que tem que se liderar, sobre o papel do homem. Quais as características de um homem que se esperam da gente para além disso, para além desses papéis? É difícil falar, Seguinte, cara. né? Eu tô deixando para vocês falarem. Se vocês Eu falarem, tô show. Senão a pensando gente aqui. segue, não tem problema não. O Binho sabe a resposta. Não, o Binho, o que ele tá dormindo ainda, mas muito, é brincadeira, dá para ver na Exatamente. cara dele. Na Eu cara estava até dele. ficando tonto aqui, teve uma hora aqui que começou a chacoalhar a câmera aqui. É complicado Inclusive, a fazer uma. gente, a gente pode debater o horário aí. Por exemplo, ao invés de ser 8, ser 8h30, para acordar 8 horas, 8 e pouquinho. Por mim, não tem problema. Mas só tem que ver se isso não atrapalha o dia. O resto do pessoal aí. Tá? Não, 8 horas tá de boa. É que eu dormi tarde na sexta, trabalhei cedo ontem, aí ele no sono ficou atrasado. Mas de resto é tranquilo. Beleza. É um pouco complexo falar assim, com com um tema bem aberto, né? Não é algo específico. Então, a mente da gente abre um leque muito gigantesco. Mas tem algum relacionamento aí com o que o Joe falou, no meu entendimento. Acho que são uma das funções, né, e responsabilidades que são ou assumidas ou recaídas sobre o papel do homem, né? E boa parte dela acho que até concordo ser dessa responsabilidade. E não consigo desassociar um homem assim com um perfil de coragem, né? O homem para mim tem que ter coragem. O que mais? Cara, é difícil. Eu vou pensando aqui, daqui a pouco, se tiver outra oportunidade, a gente solta. Tá bom. Então, gente, eu não sei qual de vocês tem essa experiência, a gente tem uma galera idosa na igreja que vem de um contexto rural. Não é muito a nossa experiência aqui, né? Mas São José mesmo ainda tem alguns contextos rurais, assim, da cidade, meio escondidos. Na vida rural,
você não tem muito bem estabelecido esses papéis assim, o homem e a mulher, e o filho, ou os filhos, que geralmente são os filhos, vários filhos, trabalham, todo mundo. Trabalha em casa, ara a terra, joga semente, colhe a comida, cozinha, deixa a casa organizada. Alguns deles, algumas vezes, dependendo do contexto, eles vão para o eles iam, né, para o mercado popular, né, não o supermercado que a gente conhece hoje. Dentro de um contexto rural, a família toda estava dentro de casa, Descalço. descalça, estava dentro de casa e trabalhava junta para se sustentar, porque sobreviviam daquilo que trabalhavam. Só que chega num determinado contexto que acontece a Revolução Industrial. Por exemplo, a educação também estava dentro de casa, era feita majoritariamente pelos pais. A escola, como a gente conhece hoje, não existia. Até que vem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial traz um novo contexto. Crianças e mulheres também vão para as fábricas. Homens e crianças e mulheres também vão para as fábricas. Porque acreditava que haviam serviços, por exemplo, que precisava da mão pequena e do tamanho pequeno da criança. Então, tiveram muitas crianças que morreram nas fábricas, muitas crianças que foram mutiladas, ou coisas do tipo nas fábricas, assim como homens, assim como mulheres. Só que mulher engravida, mulher, teoricamente, não é tão forte como homem. Então, a fábrica foi impondo uma certa exigência, e aí também foram nascendo os acordos para que as crianças não trabalhassem nas fábricas e tudo mais. E aí, no avanço da Revolução Industrial, qual o trabalho que todo mundo tinha? Era o trabalho extenuante da indústria, é um trabalho pesado, cansativo, repetitivo. Não sei quantos de vocês já viram aquele vídeo do... esqueci o nome. Charlie Chaplin. Charles Chaplin. Isso, é o Tempos Tempos Modernos, em que ele faz a... Você já deve ter visto até na escola, né? Como que é a vida na fábrica e tudo mais. Então, a mulher ficou o reduto do lar para ela. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da comida, ela cuida da família. A criança, por exemplo, as famílias começaram a se organizar e aí foram nascendo as escolas de bairro, assim, até depois se desenvolveram as escolas mais próximas do que a gente conhece hoje. E aí os pais, eles saíam cedo, eles voltavam tarde, exaustos do trabalho, cansados do trabalho, cansados fisicamente, emocionalmente, a mente foi para o espaço. Então, eles chegam em casa mortos, o que eles podem fazer é sentar, sentar e relaxar, ou ir dormir, porque eles não têm disposição, não têm força, não têm energia para brincar com o filho, para ter um tempo com a mulher. O máximo que ele tem é descansar. E aí as atribuições domésticas ficam todas sempre com a mulher mesmo. E aí a gente tem uma nova configuração. E além disso, o trabalho na fábrica é um ambiente muito pesado. Inclusive, isso vai moldando uma nova forma de ser homem, do homem rústico, do homem pesado, do homem agressivo, do homem que não tem tanto contato com mulheres. Até hoje, por exemplo, a gente vê a conversa de algumas pessoas que trabalham em fábrica. Nossa cidade é uma cidade ainda muito industrial, né? Eu moro no parque industrial. Então, nossa cidade ainda tem muita indústria. E a gente sabe de muitas pessoas que trabalham em indústria, e a gente vê como é um ambiente muito masculino ainda, e enquanto um ambiente muito masculino, também um ambiente muito, assim, que alimenta um certo tipo de ideia do que é ser homem, muito agressiva, muito rústico, turrão, né? Enfim. Só que, depois de um tempo, assim como as crianças receberam seus direitos, assim como os trabalhadores se organizaram e estabeleceram um tempo limite de trabalho e tudo mais, foram se desenvolvendo na sociedade luta por direitos de outras pessoas. Então, as mulheres que não votavam, por exemplo, que eram tidas como seres de segunda categoria, começaram a lutar pelos seus direitos.
direito de votar, direito de ir e vir, direito de ser tratada como uma cidadão, como os homens também eram. Uma cidadã, como os homens também eram. Isso também desembocou no movimento lá do Martin Luther King, por exemplo, nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis dos negros, direito de sentar no lugar que quiser, direito de beber nos bebedouros, direito de ir nos lugares, direito de acessar as escolas, não só as escolas para negros, mas as escolas de modo geral, o direito de poder fazer faculdade. Então, esses movimentos por lutas por direito foram se desenvolvendo. Nasceram os movimentos feministas, por exemplo, tiveram várias ondas dos movimentos feministas nos Estados Unidos, no mundo. Hoje a gente vê uma espécie de quarta onda, que aí cada movimento ele tinha uma característica específica, com reivindicações específicas, e dentro do feminismo, você tem vários tipos de feminismos diferentes também, né? Tem feministas absolutamente radicais, que odeiam homens e tudo mais, mas tem outras que não, que são feministas mais brandas. Inclusive, as primeiras ondas do feminismo têm uma influência cristã por lutas muito básicas, do direito de votar, o direito de trabalhar, inclusive, depois, enfim. E a mulher foi ocupando, não só a sociedade foi se reconfigurando, mas nessas várias reconfigurações, as mulheres foram acessando novos espaços. E na sociedade que a gente vive hoje, no sistema econômico que a gente vive hoje, o tipo de vida que a gente vive hoje, apesar de, por exemplo, no Brasil, a gente ter mais gente que a classe média cresceu, a gente também precisa que homem e mulher trabalhem para sustentar a casa, e para sustentar os filhos, porque a vida hoje é mais cara, ela exige mais elementos aí para a gente viver, o plano de saúde, o mercado fica caro, a gente agora todo mundo tem carro, então tem os custos do carro, a gente precisa de viajar, então, enfim, uma casa não é, você não, é bem mais caro, você não consegue construir a sua casa mais do jeito que você quer e tudo mais, agora você tem que comprar um apartamento, uma casa. Então, a mulher saiu de casa e, além disso, a gente viu que, por exemplo, esse tipo de vida extenuante do homem fabril, do homem agressivo, forte, rústico, levou ele, por exemplo, muito ao alcoolismo. A gente sabe que a principal droga do Brasil hoje ainda é o álcool. É a que mais mata, é a que mais vicia. É uma droga lícita. Então, o alcoolismo já foi mais, mas é um problema histórico da nossa sociedade brasileira, assim. Os homens, e dificilmente você vê mulheres alcoólatras, né? A imagem mais comum para a gente é do homem alcoólatra, do homem que está cansado e que não consegue resolver as questões da vida, que não consegue sustentar a casa, que não consegue trabalho, ou que consegue, mas é muito cansativo e extenuante, ele vai arrumar alguma fuga, ele não sabe conversar com a mulher, ele não sabe conversar com os filhos, ele vai para o bar. Ele se resolve com a cerveja, com o álcool, com a pinga. E aí, com isso, a gente tem as pessoas em situação de rua, por exemplo, que desagam nisso, ou os pais que saem de casa e vão arrumar outras famílias, ou simplesmente saem de casa, ou o álcool, o alcoolismo, e por isso que crente geralmente tem muita dificuldade com álcool, por mais que a Bíblia não diga nada sobre ser pecado e tal, é que o alcoolismo geralmente está muito associado a a violência doméstica, a violência do pai com as crianças, a violência do pai com a esposa. E muitas famílias foram muito marcadas por uma presença alcoólatra do pai violenta. Então, está associada ao abuso. Mas, para além disso, a gente sabe que um modelo de masculinidade antigo, ou que vem da Revolução Industrial e de outros elementos culturais, não é só por causa da Revolução Industrial, mas de outros elementos culturais também, a gente ela não satisfaz mais a gente, porque a gente sabe que os homens já acabaram ficando sozinhos, eles não têm amigos longevos, a gente sabe
a marca que esse tipo de ideia de ser homem deixou na sociedade. A gente sabe, por exemplo, que os homens têm muita dificuldade de expressar seus sentimentos e acabam internalizando tudo e em algum momento se explode. A gente sabe que esse modelo de ser homem que vem dos nossos pais, tem dos nossos avós, especialmente. Meu avô era muito assim. Tudo meu avô era, sou homem, sou baiense, tal, não sei o quê. E aí eu falei, mas não pode te Direto. abraçar? Não pode dar um beijo? Meu avô tinha um bagulho que era assim, mulher não pode tocar no meu cabelo. Sei não, sei, mulher tocar no cabelo de homem, que isso? Ele tinha umas paradas assim, meu avô era esse machão, assim. Então a gente sabe, a nossa geração já sabe que esse tipo de masculinidade, de ideia de homem, turrão, rústico, machão, ela tem muitos problemas. E ela produziu problemas, inclusive, para a gente. Então, a gente não quer, a gente quer ser homem como, por exemplo, os nossos pais. Geralmente, quando a gente pensa nos nossos pais, com um perfil até um pouco diferente desse do machão, assim. Ou o que a gente se espelha nos nossos pais, nas figuras masculinas, não são esses aspectos particulares, mas são outros. Porque a gente aprendeu que esse modelo de ser homem assim tem seus problemas. Ele pode ter suas virtudes, mas ele produziu muitos problemas socialmente, inclusive uma presença violenta do homem na sociedade de modo geral. E aí, nessa nova configuração, a gente não sabe o que a gente é. Porque a pessoa fala, a gente é provedor, o homem é provedor. Mas aí a mulher vai lá e ganha dinheiro também. Inclusive, muita mulher ganha mais dinheiro do que homem hoje. Cada vez mais. Porque cada vez mais a gente tem situações semelhantes de trabalho, né? Ganhando salários iguais e tudo mais. Mulheres tendo a mesma formação, tendo oportunidade de estudar, então subindo também nas suas carreiras. Então, cada vez mais, as mulheres vão ganhar tanto quanto os homens. A gente vai ter mais casos de mulheres ganhando mais do que homens. Aí a gente fala assim, cara, essa é uma crise que a mulher não tem, mas a gente tem. Pô, a minha mulher está sustentando a casa. Você já pararam para pensar nisso? Mas isso é um tipo de caso que acontece. Isso chega no gabinete. Tipo, o cara fica, ele se sente um inútil. O cara tem um período de desemprego e a mulher sustenta a casa, ele fala, cara, eu não sirvo para nada. Porque se eu não sou o provedor da casa, eu não tenho nada para oferecer a essa casa. Porque as atribuições da casa são da mulher, o cuidado dos filhos são da mulher, e meu trabalho, a minha responsabilidade é dar dinheiro para casa, é colocar o pão na mesa. Quando isso não acontece, ou quando a mulher faz isso e ainda ganha mais, a gente fica perdido. Mas é só um exemplo do que acontece com essas novas configurações da sociedade, familiares, e que o homem entra em crise. A gente não sabe o que a gente é. A gente viu, por exemplo, que o homem rústico, o Rambo, ou o pegador, o homem pegador, também não são as figuras de masculinidade que a gente quer ser. A gente não quer ser isso. A gente não quer ser o cara que pega todos. A gente não quer ser o Rambo. E aí a gente fica, mano, o que se espera de mim? O que é ser homem, afinal de contas? Como eu me comporto? O que se espera de mim nesse papel de homem? Nesse aspecto da minha vida de homem? A gente fica perdido. E diante dessa perdição, a gente tem desde movimentos tentando resgatar o lugar do homem, e a gente tem, por exemplo, Red Pill. Eu não sei se vocês conhecem, mas Red Pill é basicamente um movimento que nasce nos Estados Unidos, e é Red Pill, pílula vermelha, né? Por conta do filme do Matrix, que a lógica é que os homens precisam sair dessa matrix do homem, que estão colocando o homem, um homem afeminado, apequenado, que não é homem de verdade e tudo mais. Ele precisa ser homem e tal, e ser o provedor, e ser o macho de verdade, enfim. E, e esses movimentos, eles têm, inclusive, ganhado espaço dentro das igrejas. Outros movimentos, tem um que chama MGTOW. É também um movimento que nasce nos Estados Unidos. O MGTOW é homens caminhando, não lembro a tradução, é um tipo um acróstico, né? Acróstico, acrônimo, não lembro. Mas
homens caminhando por si mesmos. Então, muitos dos MGTOWs acreditam que não precisam de mulheres para nada, então eles não casam, eles não se relacionam com mulheres, eles são amigos somente de mulheres, só falam com mulheres o necessário, caso tenha uma questão de trabalho, alguma coisa assim, e eles dizem que eles são solteiros porque as mulheres não aceitam a fisionomia deles e tal, e tem preconceito com eles. E tem outros movimentos desses de masculinidade surgindo na sociedade como resposta a esse não lugar. A gente não saber o que a gente faz, o que a gente é, o que deve se esperar da gente. Essa nova configuração assim que a gente está meio perdido. Então, e esse é um movimento que nasce muito dentro de um contexto de voltar a ser como nós éramos no passado. E é um passado idealizado, não um passado real. Mas é que, porque no passado era assim. Às vezes nem era, mas a pessoa idealiza que é. Por outro lado, a gente tem um tipo de ser homem que é um homem que ele é como qualquer mulher, ou como qualquer outra pessoa, e é um homem muito. Ele não é que ele seja sensível, por exemplo, mas ele é sensível absolutamente. Ele é. Ele não tem o mínimo de habilidade para lidar com as suas questões emocionais. Ele não tem o mínimo de habilidade para se portar dentro de uma relação, dando à mulher aquilo que ela espera e assumindo responsabilidade, como inclusive uma mulher faria. Se tivessem duas mulheres ali, elas iam assumir responsabilidade. E aí entra um homem nessa relação e nem isso ele consegue. A gente tem uma sociedade de homens moles ou de homens brucutus. A gente tem essas duas narrativas acontecendo. Por exemplo, a gente vê, inclusive, uma nova figura que é a do homem pegador que mora com a mãe, que é o cara mora com a mãe, o cara é um filhinho da mamãe, a mãe faz tudo para ele, e não consegue ele não consegue resolver a vida dele, não consegue assumir responsabilidade pelas coisas que ele faz, nem pelos relacionamentos que ele tem, mas ele é um pegador. E ele se coloca como pegador e ele usa as mulheres para o seu prazer o tempo todo. Então, isso é uma nova figura. Se você vê qualquer reality ruim aí de TV, com homens, mulheres e tudo mais, sempre tem vários dessas figuras. Homens que não são independentes, não são responsáveis nem pelas suas próprias vidas, mas eles usam mulheres o tempo todo para o seu prazer e é isso. Para ele é isso que é a vida. Por exemplo, a figura do moleque que vai para a chopada, bebe loucamente, não tem nenhum controle sobre o seu vício da bebida, e aí ele se torna um alcoólatra ainda na adolescência. E isso acontece muito. Então, enfim, a gente está nesse novo cenário em que a masculinidade está em crise, em que há muitos discursos e muitas narrativas tentando dizer o que é ser homem de verdade. Até aqui nesse quadro que eu fiz, vocês identificam isso? Eu estou maluco? Vocês conseguem perceber isso? Vocês têm comentários a fazer? Vocês têm percepções sobre essa realidade? É isso mesmo? O que eu falei que chama a atenção de vocês? Enfim. Caso vocês não tenham Eu comentado acho que é nada, isso eu mesmo, sigo, cara. tá? Mas eu vou Pode dar um continuar, espaço mas para eu vocês acho que é falarem. isso. É. Vocês percebem esse não lugar do homem, ou essa crise da masculinidade na nossa sociedade também? Isso afeta vocês de Eu alguma acho maneira? que, até na pergunta que você fez, né, mais cedo agora, de qual a nossa definição de homem, eu acho que todo mundo ficou meio nessa. Tipo, tem vários tipos de definição e a gente não sabe onde se enquadrar ou qual que seria o ideal, né, disso aí. Aí fica num espaço meio vago. Tipo, o que que é ser homem? Pode ser muitas coisas, mas eu não sei o que que seria o meu ideal de homem, entendeu? E aí, Enzo? O Rafa tá com fone. Ele está É. escutando. Fala, Rafa. Não, eu concordo com o Lucas aí. As definições, elas são várias. E a gente fica difícil da gente
falar, é essa daqui, né? Tipo, elas podem mesclar um pouquinho de cada um e formar um ideal, né? Mas eu acredito que é muito variável. Cada momento da vida, cada situação, eu acho que o, o homem ele tem que se formar, tem que estar adaptado para uma forma específica, né? Ela não precisa ser necessariamente ser um padrão. Ah, você é isso aqui, que nem um cavalo e pronto. É meio que um quebra-cabeça. Você vai se montando, lógico, que com as características que precisam se enquadrar com o perfil, né? Tem, entendeu? Mais ou menos o que eu quis dizer. É Então, muito, é muito interessante mesmo, né? Porque isso que você estava falando, né? De quando a gente tem uma série de definições do que a gente entende, e é muito isso, é o que eu entendo, né? Conforme as minhas referências, o que eu entendo do que ser homem, né? E aí, você falando, né, você comentando de quando você perde o emprego, perde alguma coisa, e tem uma mulher que ganha mais, a ascensão das mulheres, tudo mais. Isso também, a certo ponto, também entra em conflito, porque a mulher que você se relaciona, ou alguma coisa está acontecendo nesse sentido, ela também tem as definições de homem dela, né? E aí isso começa a conflitar também, né? Porque você tem que lidar com as suas definições daquilo que você entende como um homem, né? Se você é um homem mais rústico, você é um homem mais mole, o que a outra pessoa entende como como um homem, né? E eu acho que a nossa definição mesmo é muito do ambiente que a gente está, né? A gente começa a entender mais a definição nossa de homem em particular muito pelo ambiente, do que as outras pessoas também contribuem para a gente como entender como ser homem, né? Não, Davi, isso fala, é Big. verdade. É verdade. então, Pode falar, Bi, tá ouvindo depois de eu boa? complemento. Dá, Tá. dá para Tá ouvir. ouvindo? Ah, não, porque esse dia eu mandei um áudio por fone sem fio, ficou ruim pra caramba. Ficou de boa. Não, o áudio não é dos melhores, não, mas dá para ouvir. Tá bom, com certeza. Para mim, eu vejo o seguinte, né, você deu um exemplo da questão da Revolução Industrial, do movimento fabril dos homens na fábrica, né? Eu estou na fábrica hoje faz 4 anos. E você vê a transição geracional de quem está na fábrica faz 25 anos e quem está entrando agora, na questão dos homens, né? Majoritariamente masculina. E você vê a galera antiga tumultuar as ideias dos caras mais novos, tá ligado? Porque assim, a galera mais nova que está entrando tem uma outra visão de mundo, uma outra concepção, outra cultura, né? Um outro formar, lógico, passa por todo esse complexo aí de que é ser homem, né? Tipo, tem várias referências, vai ser um padrão que segue vindo para a gente como modelo a ser seguido. E quando você cria a sua própria consciência, vai refletir naquilo que você é, o que você quer para a sua vida, você começa a se conflitar com aquilo que já vem sendo posto para a gente como exemplo. Aí entra todas as crises que a gente passa, né? Aí foi igual o Diogo falou. Além da gente ter que lidar com as nossas próprias questões sobre o que é ser homem, tem a Sim. questão do outro também, né? Tipo, da sua parceira, por exemplo. Talvez para você está, teoricamente, no exemplo aqui, confortável com a sua condição, com a sua definição sobre o que é ser homem. Mas se a sua parceira não. Para você tá tudo certo, mas a sua parceira vê que, dentro daquilo que ela acredita ser homem, você não é homem para ela, você gera um conflito mais dentro de você, porque, pô, para mim eu tô de boa no sentido do homem que eu sou. Mas para minha parceira, eu não estou sendo homem. Aí você gera um conflito dentro de você, porque você tem que responsavelmente ser o homem para ela, tá ligado? E você ter que se transformar ou modificar alguma coisa em você para enquadrar na Aquele sei lá, padrão masculino que ela espera. isso que a outra pessoa espera, tá ligado? É complicado. Mas assim, como a Marisa fala, que você falou, o Lucas falou, o Rafa falou, é tentar, teoricamente, quanto mais você conhecer perfil do que é ser homem, você construir aquilo que você acredita pegando vários pontos de várias definições, tá ligado? E você construir algo que seja mais coerente com aquilo que você acredita. Mais ou menos isso. Uma... Eu ia passar um vídeo aqui
mas eu vou deixar como meio que dever de casa, assim, um TED Talk de um cara que criou uma organização que chama Papo de Homem, e aí ele fala um pouco, até na contramão, assim, de algumas pessoas. Ele, inclusive, na fala dele, ele está dialogando com uma galera, que é uma galera que discute gênero, masculinidade e tudo mais, que acha que o homem não tem que discutir sobre masculinidade, assim. Só está preocupado em criticar e falar mal do que o homem faz em sociedade. Então, na fala dele, ele até tem que estar preocupado em falar, olha, os homens também são gente, os homens também estão sofrendo com a configuração que a gente tem hoje. Eles não são só os vilões dessa história. Então, e é bem legal a fala dele, porque ele tem uma espécie desse equilíbrio, assim, ele trabalha com homens já faz algum tempo, apesar de usar alguns termos que são meio desgastados e tal, que a gente ouve, já encaixa ele dentro de caixinhas ideológicas, mas é bem interessante. Mas, ah, voltando ao que eu estava falando, a gente nessa crise de masculinidade, no fim das contas, a gente ainda herda ainda tem uma marca no homem contemporâneo que vem dos nossos antigos. A gente não sabe lidar com as nossas emoções e não sabe lidar com as nossas crises. A gente acaba se isolando e a gente não fala. O grande problema é a gente dificilmente, pode ser a realidade de alguns aqui, mas dificilmente homens conhecem os maiores dilemas dos seus amigos próximos, porque não conversam sobre assuntos íntimos e delicados, complexos. Dificilmente homens se abrem uns com os outros, falam uns com os outros sobre as suas crises, não só sobre as crises da masculinidade, mas as crises em geral. Ah, Mulheres geralmente nesse ponto têm um pouco mais de facilidade. Então, o homem, ele tem muita dificuldade, alguns homens, de compartilhar os seus problemas com outras pessoas porque ele acha que está incomodando, porque ele acha que não está sendo homem suficiente para resolver os seus problemas, porque ele acha que ele está tornando o seu problema um problema dos outros. Você já viu alguém falar isso? Então, a gente acaba se fechando na gente mesmo. A gente vai criando um ambiente de ilusão, de solidão, perdão, e de silêncio, de repressão dos nossos sentimentos. Então, e é por isso o nascimento desse grupo. Só que aí eu preciso fazer um grande parênteses que dentro dessa crise da masculinidade, que a gente está vendo a crise da masculinidade, crise contemporânea da masculinidade, vamos chamar assim, aqueles que eu falei, MGTOW, do Red Pill e outros movimentos, o pessoal chama de machosfera, inclusive, aqui uma indicação. Tem uma matéria na BBC em forma de áudio que é uma série de tipo podcast, assim, tipo, são matérias mesmo em áudio. É uma série que ela fala sobre o Brasil dividido, o Brasil partido, alguma coisa assim. Então ela fala sobre espectros diferentes da sociedade, pessoas que creem muito diferente, tem que conviver e tal. Então ela explica, essa série de matérias explica algumas coisas que são da realidade, sem tentando ser bem isento, assim. Em uma das matérias é sobre masculinidade, então ela fala sobre esses movimentos, sabe? Fala de onde eles nasceram, qual é a realidade da sociedade. Então, é a matéria da BBC, você coloca no YouTube BBC masculinidade, BBC homens, e você vai ver uma matéria lá falando sobre, eu acho que é 32 minutos de matéria, então dá para você ouvir, caso você queira ouvir. É uma matéria muito legal e é muito boa. Ela apresenta um pouco sobre esses movimentos que vêm surgindo diante dessa crise, assim, apresentando um pouco dessa crise e falando dos movimentos. Ela fala também, tem uma outra que eu também ouvi que também é legal sobre as mulheres cristãs e o feminismo. Então ela fala sobre os movimentos feministas e tudo mais, fala sobre as tensões, as mulheres cristãs que não são antifeministas, mas são as mulheres cristãs que não são feministas, mas são antifeministas. E as mulheres cristãs que são feministas também, ele
ela mostra sobre as antifeministas, ela fala desses. E a ideia da matéria é apresentar essas coisas, não é tomar um partido de um lado ou de outro. Então é bem legal essa série, e particularmente de masculinidade é muito boa. Então a gente vê esse tipo de resposta surgindo. E aí a igreja tenta responder isso também. Porque a igreja, cada vez mais, o Brasil é um país evangélico. Ah, talvez as contas que se fazem é que 2032 ou 2036 o Brasil se tornará majoritariamente um país evangélico. Vai ser a primeira vez na história do Brasil que o catolicismo vai descer tanto e o evangelicalismo vai subir tanto, que vai mudar de posição. E a religião mais praticada, mais crida no Brasil será o evangelicalismo. E a realidade é que a igreja evangélica ela é formada majoritariamente, isso as pesquisas indicam para a gente, a maioria da igreja evangélica é formada por mulheres negras periféricas. O evangelicalismo é uma religião de mulheres, ao mesmo tempo que a gente não vê as mulheres assumindo, figurando um espaço de poder, assim. Então, os grandes pregadores, as grandes lideranças, os pastores, são sempre homens, apesar das mulheres serem maioria no país e especialmente maioria dentro da igreja. A nossa igreja é um exemplo disso. A gente tem muita mulher, muita mulher. Então, mas enfim, e aí essa crise está dentro da igreja. Da igreja é uma figura feminina, a igreja é marcada por muita presença de mulheres e tudo mais, e os homens da igreja também estão nesse mundo, também estão dentro dessa crise contemporânea da masculinidade. E aí a gente tem três respostas cristãs comuns. Uma primeira, que eu chamo de uma resposta ignorante, que é o cara, ele não está preocupado, a gente viu alguns vídeos aí nas últimas semanas, nos últimos meses, desse tipo de resposta. Que é uma resposta que o cara não tem nenhuma preocupação sobre refletir minimamente sobre masculinidade. Ele só repete sensos comuns, só que no púlpito da igreja. Só que às vezes dizendo que Deus não gosta de homem que não é assim. Que é o pastor, por exemplo, essa figura é geralmente o pastor da Assembleia de Deus, ou de algumas igrejas que prezam muito pelos usos e costumes, e falam, rapaz, vire homem, você tem que ser homem, tem que mandar na sua mulher, colocar ela nos trechos, colocar ela nos eixos, bater nos seus filhos e tal. E a gente vê discursos assim, que nitidamente são discursos assim. O cara não está preocupado, por exemplo, em demonstrar que isso está na Bíblia ou alguma coisa. Ele não tem essa preocupação, porque ele só repete o senso comum. E tem vários vídeos pipocando na internet sobre isso nos últimos meses, assim. Por isso que está na minha mente, assim, claramente vários exemplos. Então, o pastor chega, ele usa o espaço do púlpito, ele fala, rapaz, não se faz homem como antigamente. Uns homens mole e tal. Mano, é a conversa que você ouvir em qualquer bar. Só que o cara tá com um terno, com uma Bíblia na mão em cima do púlpito. Então, assim, ele só reproduz um sentimento de a gente deveria, aquele sentimento conservador, e na verdade é um sentimento fundamentalista do a gente deve voltar às nossas bases e como éramos, e de novo, é aquele passado idealizado, não é um passado real. É um passado onde a pessoa só lembra dos lados bons e não dos lados ruins. Então, tem esse tipo de resposta que a gente vê muito no púlpito. E os homens, pastores, como sempre, como é comum, entram em assuntos que eles não conhecem, falam com uma autoridade supostamente divina, sobre temáticas que eles não têm o mínimo responsabilidade para estudar, e exalam senso comum. A outra resposta é uma resposta um pouco mais elaborada. E a resposta você vai encontrar, por exemplo, tem um cara na internet que chama Pastor Jaque. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Tem um outro que chama Anderson Silva. O Anderson Silva ficou famoso porque ele apareceu num vídeo que ele fala que a gente tem que... Ficou famoso fora da bolha crente, assim, né? Porque, por exemplo, eu já conheci ele há muito tempo. Muitas pessoas conhecem ele há muito tempo. Mas ele ficou mais famoso por conta de um vídeo que ele falou há pouco tempo, faz alguns poucos anos, que ele falou que a gente ia começar a orar os salmos imprecatórios. Ele fala assim, Senhor, quebra os dentes do Lula. E aí isso, num programa que ele falou, e aí esse pastor ficou famoso por conta dessa fala. Depois ele fez um vídeo também chorando, emocionado, dizendo que se arrepende de ter
abraçado irrestritamente o bolsonarismo, de ter partidarizado a igreja e tudo mais, de ter dito essas coisas também sobre o Lula e sobre outros candidatos. Ele se arrependeu, depois publicamente falou. Mas ele ficou famoso por conta desse episódio. Ele criou um movimento que chama machonaria. E é um tipo de resposta um pouco mais qualificado, um pouco mais refletido, digamos assim, que é a resposta que a gente tem visto na internet, por exemplo, e em outros ambientes. Eu vou criar um estereótipo aqui, mas você vê, por exemplo, na igreja desse pastor Jaque, ele criou um culto de homens. E aí, as imagens que vão aparecendo no vídeo, o vídeo viralizou, é fumar charuto, homens cristãos, assim, fumar charuto, celebrar a nossa violência e agressividade, tipo, levar o culto, ser aquele tal, e ter o UFC sendo lutado dentro da igreja e tal, e ler a sistemática do Wayne Grudem. Isso é ser homem. Vem ter um grupo de masculinidade e tal. Então, esses caras falam sobre a importância do homem assumir responsabilidade. Isso já é algo positivo. Que é importante que o homem tenha sensibilidade, algum grau de sensibilidade, mas ainda estereotipa um homem desse homem barbudo, rústico, grosseiro, que tem força, e fuma charuto, e bebe cerveja, e é crente e tal. E isso é um tipo de resposta que o homem tem que deixar de ser menininho. Então, por exemplo, tem um vídeo do Anderson Silva que ele fala assim: Jesus é um modelo de masculinidade, porque Jesus é o cordeiro e o leão. Jesus é um homem perigoso. Ele está como um cachorro, um pitbull, pronto para atacar. Ele não quer atacar, mas ele está pronto para ser violento assim que precisar. Então, é isso. O homem é essa ambiguidade aí, do leão e do cordeiro. Esse Então, Anderson tipo, Silva aí é aquele barbudão tatuado, né? Tem tatuagem na cabeça, né? Tudo. é, é. Tô ligado. Então, esse é um tipo de resposta minimamente mais refletida. E tem a outra resposta, que é a resposta, geralmente, e eu estou sendo bem, eu estou generalizando e fazendo vários estereótipos aqui, tá? Para ficar bem claro de dar. E uma outra resposta é uma resposta mais bem elaborada, que é desenvolvida por homens de uma condição social mais elevada, inclusive. Homens mais velhos, mais estudados, que geralmente está dentro do ambiente das igrejas reformadas. A gente na nossa cidade tem muitos exemplos assim, né? É a cidade da Editora Fiel, por exemplo. Binho, né? Salve, Editora Fiel. Saudade, né, Binho? Mas essa resposta é uma resposta mais... Ela fala, não, o homem não é um bruto. O homem é o ser intelectual, que reflete, que pensa, mas também é um homem que lidera, é o homem que manda na casa, que toma as últimas decisões, que você tem uma... E todos eles, como bons evangélicos, arrogam a autoridade bíblica para si. Porque qual é a grande estratégia no fim das contas? A gente dizer que isso é bíblico, alguma coisa é bíblico, que a nossa opinião é bíblica, a gente está dizendo que a nossa opinião é a opinião de Deus. É por isso que evangélicos em geral têm muita dificuldade de discutir um assunto sem dizer assim, não, isso é bíblico, isso está na Bíblia, isso é o homem bíblico, o lado bíblico. Qual é o problema? E aí vai uma outra indicação. Tem um livrinho, mas tem podcasts com essa mulher, chama Christine do Mês, o nome é esquisito, mas se você procurar Jesus e John Wayne, você acha o livro dela, inclusive em PDF eu tenho, posso mandar, mas é um livro um pouco técnico, tá? Mas tem vídeos dela, tem podcasts dela. E ela participa de um documentário que ficou famoso também, que é sobre Felicidade Aparente, que tem no Max, eu acho, ou no Prime Video, que são 4 episódios documentais sobre uma família americana que ficou muito famosa, uma família de 19 filhos, e o documentário é sobre essa família, a relação dessa família com o movimento cristão norte-americano que ficou muito famoso, de educação familiar, de estudar dentro de casa, e aquele, não sei se vocês já viram, da onde veio o famoso guarda-chuva, que o guarda-chuva maior
é Deus. O guarda-chuva menor é o homem. O guarda-chuva menor é a mulher. E o guarda-chuva menor é os filhos. Então, quem está guardado por Deus, o diabo não ataca. Mas não basta estar guardado por Deus. Você precisa estar guardado por Deus e pelo homem, se você é mulher. Se você é filho, você precisa estar guardado por Deus, pelo homem e pela mulher. Porque senão é uma organização de hierarquia e autoridade muito rígida. É daí do movimento de um cara chamado Bill Gothard que vem essa imagem do guarda-chuva de que Deus, homem, mulher, crianças, com o estabelecimento de uma autoridade muito rígida, você precisa se submeter a uma autoridade muito rígida para que o Satanás não ataque você esteja protegido, e isso gera um monte de problemas, e o documentário é sobre isso. E a Cristina do Mês participa desse documentário também. Então, Jesus e John Wayne e esse documentário, Felicidade Aparente, são duas outras sugestões. É inclusive sobre como a Discovery virou um baita canal como ele é hoje. Foi por conta do programa dessa família. E mudou completamente a história dos programas de televisão, assim, esse programa, esse reality show com essa família. Mas voltando, entre evangélicos, o comum é projetar as suas ideias no texto bíblico para poderem dizer que essas ideias são bíblicas e que as suas ideias não vêm delas mesmas, mas essas são as ideias de Deus. Ser homem é ser assim, porque é o que Deus disse. O problema é que isso não é verdade. Por exemplo, o texto bíblico não fala que o homem é sacerdote do lar, apesar da gente aprender isso. Não tem nenhum lugar que fala sobre a função sacerdotal do homem no lar. O texto bíblico nenhum fala sobre isso. Por exemplo, o texto bíblico não fala sobre o homem ser o provedor da casa. O texto bíblico não dá nenhuma instrução sobre isso, de que o homem deve ser o provedor, ou de que o homem é o provedor da casa. O texto bíblico não fala sobre isso. Só que nós vemos isso ser repetido nos púlpitos como sendo bíblico. Essa estrutura rígida, muito clara, sobre homem, mulher e tudo mais, crianças, não é uma estrutura tão clara assim. Isso geralmente é usado a partir de 1 Coríntios capítulo 11, e é uma interpretação ruim do texto. Ruim do texto, inclusive, que promove uma heresia no conceito de trindade. Porque é muito comum nesses círculos cristãos, mas há pouco tempo no Dizascope publicaram uma imagem assim: Deus, Jesus, homem, mulher. E isso é uma heresia histórica da nossa fé trinitária, da nossa fé na Trindade. Mas eu não vou entrar muito nisso. E aí a gente, por exemplo, isso é construído em cima de muitos problemas. A gente pega uma parte pelo todo e a gente pega e pega uma característica e generaliza. Então, por exemplo, a gente fala sobre Abraão. Abraão é um exemplo de masculinidade. Vamos aprender com Abraão como é ser homem. Aí Abraão era um homem de fé. Então, homens, a marca do homem é ter fé. Ser homem como Abraão é ter fé. Vamos ver o que está acontecendo. Abraão era um homem? Era. Abraão tinha fé? Tinha. Aí a pessoa fala, ela estabelece uma relação de causa e efeito. Abraão tinha fé porque ele era um homem de verdade. Vamos fazer a mesma coisa? Abraão mentiu sobre Sara ser sua esposa, sobre ser sua irmã, na verdade. Deus quase matou Abimeleque porque ele ia dar uns pés em Sara. Em Gênesis 20. Abraão mentiu. Ele mandou Sara mentir e Sara mentiu. Abraão teve filho com uma escrava. Então, homem de verdade. Abraão era homem, não é isso? Então, Abraão é um homem e Abraão mentiu. Logo, o homem de verdade, ele mente. Ele deixa a sua parceira vulnerável pela sobrevivência. Você percebe que é surreal? É um estabelecimento de causa e efeito que não existe. Você pega um exemplo de homem, Abraão é um homem, e você torna ele um exemplo de masculinidade. Qualquer homem deve ser assim ou é assim. Você torna um homem um modelo universal de masculinidade e todos nós temos que ser iguais. Você estabelece uma relação de causa e efeito onde não existe.
E você pega um aspecto da pessoa, do Abraão, que é, ele é homem, e você torna isso tudo o que tem a dizer sobre ele. Então, eu estou só citando esse exemplo do Abraão, porque é um exemplo mais claro. Por exemplo, Davi. Davi, gente, é um abusador. O que ele fez com Betseba? Um traidor. Davi é um exemplo de homem. E aí, qual é o grande ponto? A gente pega textos bíblicos que estão descrevendo pessoas e contando histórias e torna eles em mandamento. E isso é sutil pra caramba. A gente fala, o texto está contando sobre quem é Abraão. E o texto bíblico não esconde as podridões de Abraão. A mesma coisa com Davi, a mesma coisa com todos os personagens, a não ser Jesus. Mas aí a gente pega um personagem, idealiza ele, coloca ele como símbolo de masculinidade e diz, nós devemos ser como esses caras. O texto bíblico não está dizendo que a gente deve ser como esses caras. O texto bíblico só está apresentando esses caras, mostrando como eles eram. E a gente olha para eles e a gente julga, inclusive a partir de Jesus, o que é bom, o que é ruim, o que é legal. E outra questão é, no meio cristão, esses modelos de masculinidade pouco ou nada tem a ver com Jesus. Jesus não se encaixa nesse modelo de masculinidade do homem bronco, do homem que fuma charuto e é agressivo e tudo mais. Jesus não se encaixa nisso. Jesus não se encaixa no modelo de homem nem de casado. Sempre que a gente vai falar na igreja sobre homens, sobre mulheres, a gente fala sobre homens e mulheres casados. Jesus era solteiro. E aí? Paulo fala que é desejável, melhor é que sejamos solteiros. Mas se casar, continue casado. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7 que a solteirice é uma bênção. O que a gente tem a falar para os homens solteiros? Porque as nossas formações, as nossas constituições, nossos conceitos de homem são sempre formados dentro de uma relação homem e mulher num casamento. Jesus não se encaixa nos modelos de masculinidade que a gente tem. E esse é o nosso grande problema, porque Jesus é o nosso modelo, nós somos discípulos de Jesus. E a real, o que a gente percebe é que no texto bíblico, essa carga do ser homem não é tão relevante assim e não está em tantos lugares assim. A Bíblia não está tão preocupada em dizer como nós devemos nos portar enquanto homens, mas a Bíblia está muito preocupada em nos dizer como nós devemos nos portar enquanto discípulos de Jesus. É esse o ponto. Então, quais as características dos discípulos de Jesus? O que o discípulo de Jesus deve fazer, deve pensar, deve agir? Homens e mulheres. E a Bíblia fala muito disso. Ela fala muito mais sobre isso. E a gente fala pouco. E por isso que os encontros de mulheres são tão vazios também. Porque a gente só é a mesma coisa. E a gente não fala de Jesus para as mulheres. Jesus deixou de ser um exemplo para as mulheres também, do como elas devem ser, assim como para nós. E aí essas respostas cristãs, então, elas são respostas que não resolvem os nossos problemas. Inclusive, elas muitas vezes reverberam os discursos que vêm de fora desses movimentos mais conservadores. O que a Karen do Mês mostra, que há um misturar das coisas. Você pega um elemento, imagens, ideias, modelos culturais e torna isso o modelo bíblico. E aí o que você vê do lado de fora da igreja? Dentro da igreja é o mesmo discurso. Só que dentro da igreja o cara cita um versículo aqui, ou fala de Deus. Então, não é à toa que a gente vê diversos, como a gente vê, por exemplo, diversos coaches, a gente vê também vários coaches de masculinidade tendo espaço tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. O cara aparece em vários podcasts, daqui a pouco o cara está dentro de uma igreja falando. O cara nem crente é. Ou o cara é um crente cultural, se ele gosta do cristianismo, ele adere a algumas ideias cristãs, porque ele sabe que dentro da igreja tem apoio a certas ideias. Ele não se converteu. Mas aí ele chega na igreja e a gente vê aqueles vídeos do cara chegando na igreja e fala na igreja xingando palavrão pra caramba. Fala na igreja dizendo um monte de coisa. Ou a gente vê aquelas vídeos de palestra de coaching, de masculinidade, falando, seja homem e tal. E do nada o cara cita Deus, o cara cita um versículo bíblico, cita uma teoria teológica maluca, e o cara nem crente é. Você fala, mano, essa mistura é por causa disso.
E aí, mais uma vez, a resposta cristã não é suficiente para essa crise. Como que a gente resolve essa crise, então, no fim das contas? O que a gente faz? E aí, por isso, surgiu esse grupo. Esse grupo aqui, e esse livro, particularmente, o Homens da Bíblia, ele não está preocupado em dizer assim, ele vai pegar várias personagens bíblicas, né? Ele não está preocupado em dizer, Abraão, o que a Bíblia diz que o homem bíblico é. Vamos ver Abraão. Mas ele pega a personagem Abraão, o que o texto bíblico fala sobre Abraão, e ele vai tentar analisar a masculinidade de Abraão. E a gente vai olhar para essa masculinidade ou esse traço da personalidade de Abraão, que é a sua masculinidade, e se identificar, se distanciar, julgar. A gente vai olhar que tipo de homem Abraão é. E a gente vai refletir sobre que tipo de homem nós somos. E a gente vai conversar sobre isso. É esse o objetivo do livro. Ele não vai vender para a gente essa ideia de Abraão, o homem bíblico, Davi, o homem bíblico. Mas, ao mesmo tempo, ele vai lidar com o texto bíblico, o que para nós é muito importante, né? E ele vai refletir, a partir das histórias bíblicas, sobre traços da personalidade masculina das personagens, para que a gente reflita sobre os nossos traços de masculinidade, que nos falta, que não está muito presente. E a gente vai conversar sobre isso. A ideia do livro é essa. Ele não se coloca nesse lugar de construir uma masculinidade bíblica de maneira irresponsável. Mas ele ainda lida com o texto bíblico, que ele vai ajudar a gente nessa trajetória. Ele é um ponto de partida para que a gente reflita sobre nós mesmos enquanto homens e para que a gente compartilhe entre nós as nossas vivências, as nossas experiências, o que a gente se identifica, o que a gente não se identifica, as nossas dores. Nós estamos criando aqui um espaço especialmente de escuta e de compartilhamentos a partir desse ponto que nos identifica, que é sermos homens. E a gente vai trazer para essa conversa, a gente vai sempre ter um personagem em torno de quem a gente vai conversar, vai se identificar, vai refletir, que são os personagens bíblicos. É isso que o livro nos ajuda. E aí, o nosso desafio, quando terminar o livro, quando terminar o grupo, não é que a gente saiba o que é o homem bíblico, Caramba. mas que a gente seja discípulos de Jesus mais fiéis a ele e que sejamos homens mais maduros e mais parecidos com Cristo. É isso o nosso objetivo. Não é alimentar um ideal A, B ou C de masculinidade, mas é se tornar como Jesus. Porque quando a comunidade está reunida em torno do texto bíblico que a gente compartilha, o Espírito Santo atua em nós, trabalha em nós e nos forma. Então, esse é o nosso objetivo. A gente pode, outros dias, conversar, pretendo fazer encontros mais para frente, sobre masculinidade e feminilidade, sobre o que a Bíblia fala sobre isso, sobre papéis. A gente pode discutir sobre isso. Não tem problema. Entre os jovens e jovens adultos, isso é mais fácil. Entre os mais velhos, isso é mais difícil, porque, por exemplo, vou usar o exemplo aqui que a gente tem da galera que trabalha na GM. Aquele modelo industrial ainda é parte do modelo de várias famílias da nossa igreja mais velhas, que é o homem trabalha e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, não é isso? Por isso, inclusive, várias pessoas da nossa igreja têm muitos filhos. Isso é um dos motivos, né? Não é é um tipo de configuração. Apesar de, nesses casos, a boa parte não serem homens mais turrões, mas são homens amáveis. Homens, a gente tem bons exemplos masculinos na nossa igreja, assim. A gente é muito privilegiado nesse sentido. Pelo menos, aparentemente, pelo que a gente sabe, né? Pelas pessoas que a gente conhece. Mas ainda é um modelo. Então, idealizar esse tipo de modelo é muito fácil. Então, se conversar sobre isso é muito difícil. É um tipo de crise aqui que a gente está discutindo que os mais velhos não têm. Isso para eles está resolvido.
mas a gente tem. Então, o nosso objetivo é conversar sobre o ser homem hoje à luz de Jesus, ouvindo os personagens bíblicos, mas sempre buscando aprender com os personagens bíblicos e uns com os outros, como sermos discípulos mais fiéis de Jesus. Eu quero terminar lendo um texto bíblico. Enquanto o Ministério de Louvor sobe, né? Bom, caraca, Davi, você jogou pro alto essa, desculpa. Boa, 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 boa. Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 em diante, ele diz assim, fala que Jesus desceu e ele subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro. E aí no versículo 11 ele diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegarmos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em outras traduções, o texto vai falar que Jesus subiu e deu dons à igreja, e uns para profetas, uns para apóstolos, uns para mestres e tal, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à varonilidade perfeita em Cristo. O nosso modelo de homem é Jesus. O nosso desafio como igreja é nos edificarmos, não para nos tornarmos um determinado ideal A, B ou C de homem, porque, como a gente falou, as configurações familiares são distintas. E cada contexto exige um tipo de homem diferente. E nós somos homens diferentes, todos nós somos homens. Mas o que é inegociável para nós nós estamos numa caminhada de nos tornarmos homens mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desafio. A estatura de Cristo, a varonilidade, a maturidade. É isso que a gente pretende fazer aqui. Homens que não são homens frouxos, homens que não são homens grosseiros, homens que não são homens irresponsáveis, abusivos, mas homens que são longânimos, homens que são pacientes, homens que são amáveis, homens de oração, homens que amam os seus inimigos. É isso que a gente quer fazer aqui. Sem deixar de lado discutir as nossas questões bem concretas e materiais e familiares. É isso que eu tinha para compartilhar. Essa é a ideia do nosso grupo, esse é o chão sobre o qual a gente pisa, tá? Então, para estabelecer uma expectativa clara, assim, do que a gente vai fazer. E aí eu queria terminar ouvindo vocês. Como que vocês recebem isso? O que vocês esperam do grupo? O que vocês esperam das nossas conversas? Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta específica. E o que vocês acharam da primeiro contato que vocês tiveram com o livro também, se vocês quiserem compartilhar. Enfim. Cara, eu gostei da proposta, gosto do conteúdo, acho necessário. Particularmente para mim é algo importante, né, de ter esse estudo, ter essa troca de experiência, porque a minha referência no sentido de figura masculina, ela foi meio que mesclada, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, o que presta daqui, que não, e aí foi montando. Então é Como é algo comum, nós bacana. fomos formados, é comum a nós, É, assim, nós fomos formados dentro de sim, uma casa com mulheres, né? sim, sim. Apesar de eu ter tido meu avô, né, que particularmente foi a minha figura masculina mais forte, né, em todo o tempo da minha formação. Então é algo que é bacana e a gente vai
esse grupo pode desenvolver e a gente ajudar muitas pessoas, né? Muitos meninos que se tornarão homens, homens que também têm um direcionamento errado e também às vezes estão perdidos e podem chegar no nosso grupo, né? Eu acho isso bacana. O que que eu espero desse grupo? Que a gente possa reduzir esse horário para umas 6:30, tomando um café junto, na sequência, jogando uma bola no parque da cidade e depois terminando com um churrasco. Isso é o que Come- é o Começou meu mal, melhora projeto. depois. É isso aí. E qual que eram as outras perguntas mesmo, para eu E emendar como, aqui? o que vocês acharam do primeiro contato com o livro? Se é que vocês tiveram algum contato com isso, vocês leram a introdução. Não, eu li lá, eu li. Eu achei interessante. Só não queria ficar meio soft. Não quero me tornar soft. Não, brincadeira, mas eu achei legal. Eu achei legal e eu acho que ele vai trazer alguns viés bons para a gente poder trocar ideia e desenvolver. E, e ter a oportunidade de mostrar para as pessoas, né? Porque o homem hoje em dia, ele é muito rotulado, né? Cada mulher, cada família tem uma experiência de um homem dentro de casa e acaba gerando isso um rótulo que traz em relação ao Clubinho também mencionou, né? Que, pô, a sua parceira te define como um homem, se você é ou não um homem, aí já tem um rótulo, né? Então é um monte de definições. E o máximo que a gente conseguir alinhar e deixar ajustado vai ser de grande valia para todo mundo, na minha visão. Quem mais quer falar alguma coisa aí? Legal, Davi, porque quando eu me casei pela primeira vez, né, com um homem de casamentos, brincadeira, quando eu me casei pela primeira vez, foi participar de um grupo desse foi uma das tentativas que eu tive de salvar o casamento, né? Jamile tá mandando mensagem pra caraca, não tem paciência, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui, peraí. O, E aí, eu participei de um grupo que era voltado para esse tipo de experiência, que chamava Homem ao Máximo, né? Que era mais ou menos a mesma coisa, não era. Era um clube do livro, eu não entendia muito, né? Eu era muito novo também. Mas não tinha esse entendimento, né? Eram homens, uns mais velhos, outros. Eu era o mais novo na época, né? Todos mais velhos, todos com as experiências de comando de casa, desse tipo de coisa, né? Mas era um grupo de entender como que o homem tem que assumir as suas responsabilidades, né? E não entender o homem como um homem mesmo, né? Eu acho isso uma, uma coisa muito importante. Eu acho isso fantástico, a gente poder compartilhar sem medo dos julgamentos das coisas, né? Principalmente para nós que a gente como um homem mais novo, né? Mas dessa geração, na verdade, né? A gente tem muito para falar, é, e às vezes não fala por falta de aceitação, pela experiência que a gente teve, das pessoas antes da gente, né? E eu acho que isso é um bom caminho, né? Para a gente poder se fortalecer mesmo como pessoas, como bons homens, né? E a partir do momento que a gente se fortalece como bons homens, as outras coisas vão melhorando, né? Eu acho que é melhor a gente se fortalecer e ser bons homens, porque aí os outros bons vêm atrás, né? Um bom marido, um bom funcionário, um bom empresário, um bom pai. Então, eu acho que o lance é esse, né? A gente buscar nos entender e fortalecer um ao outro para sermos bons homens, né? Naquilo que a gente tá observando. Eu diria o seguinte, mano.
as coisas não se organizam em torno de nós sermos bons homens. As coisas se organizam em torno de nós sermos bons discípulos de Jesus. Isso. Essa era a palavra que eu queria usar. Mediante aquilo que era Entende? que a palavra. Isso é importante, mas é bom você falar isso, porque faz parte disso que eu tentei falar um pouco hoje, sobre essa noção que a gente internalizou, que é, se nós formos homens de verdade, as coisas, elas passam a se organizar. Quando a gente organiza a nossa sexualidade, no fim das contas, masculinidade é isso, né? Sexualidade. Eu estou falando de sexualidade de um jeito mais abrangente. Mas quando a gente organiza essa área da nossa vida, nós somos homens de verdade, a vida toda se organiza. É essa ideia de que uma coisa é organizada e aí todo o resto se organiza também. Mas o que a nossa vida gira em torno é de sermos discípulos fiéis de Jesus. Isso é importante. É importante você ter falado Era isso, ter isso mesmo. compartilhado, e é importante mencionar isso. Não, a nossa masculinidade não salva e não resolve os nossos problemas de modo geral. Nós somos discípulos de Jesus. E é como discípulos de Jesus que a vida às vezes vai estar uma bagunça, mas continuaremos sendo discípulos fiéis de Jesus. Esse é o nosso desafio. Era esse ponto que eu queria chegar, na verdade. É que eu não sou um bom, eu não expresso bem as palavras, eu acho. Mas era nesse ponto que eu queria chegar, né? Bom, era isso. Alguém mais quer falar alguma coisa, quer compartilhar? Eu. Fala, mano. Ó, melhorou, hein? Não, eu tirei o fone. Melhorou. Tirei Melhorou o fone. bastante. Pô. Tirei o Só um parênteses, hoje a gente está demorando mais porque eu falei bastante, né? Nos outros a gente também não pretende que demore tanto, tá? Só para avisá-los. Tá de Assim boa. como hoje está sendo um dia extraordinário, então ordinariamente não será assim também. Só Eu em concordo com. casos Eu especiais. concordo. Deixa eu cortar o seu, né? Foi mal. Não, Eu pode falar. concordo com o Rafa de começar mais cedo para ter o churrasco depois. Apoio essa ideia. O cara quer Agora, começar mais cedo para ter o churrasco Isso. depois. Isso. Bater uma bolinha, né, velho? Bater uma bola, né? Aí reúne todo mundo, picanha. É porque futebol nesse grupo nosso aí não funciona, né, jeito. O negócio é nós aqui, Não, tem aí que partir daqui. daqui a pouco vem o Thiago. Não, não, pô, esse dia aí não é bom para mim, não. Thiago, qual dia é bom para você? Não, esse Aí dia na aqui, hora, pô, esse dia eu também não posso. Pô, não dá. aí chega na hora do fute que tá marcado, e entra o Rafael e falou, eu também não consigo hoje, não. É. O Lucas deu até risada, pô, depois que já cancelou, o cara responde. Sim. Então, caiu aqui, foi mal, mano. Aqui em casa, uma referência masculina aqui do meu pai, né? Foi a primeira que eu tive, óbvio. Apesar de ter sido criado com a minha avó e com o meu avô, mas o meu pai, ele, tipo assim, e eu analisando a minha referência, tem muita coisa boa e muita coisa zoada, tá ligado? E, tipo assim, é tudo pra minha referência, tanto pra bem quanto pra mal, como eu sei como eu não agir. Então, quando eu me tornei adolescente, pela referência que eu tinha em casa e dos meus amigos na rua, eu já me sentia desconfortável por olhar uma atitude, de certa forma, masculina que eu não concordava, que pra mim não fazia sentido, mas ao mesmo tempo era o que a grande maioria agia daquela maneira e já gerava crise em mim desde aquela época, né? O Rafa falou ali, não quero ser soft, né? Mas aí, tipo assim, em qual grau de referência a gente vai ser o soft ou não, né? Porque assim, por exemplo, Ele tá usando a fazendo uma fábrica referência novamente, ao livro, né? No livro fala disso. porque tipo assim, na fábrica, por exemplo, a galera nova, o molecado que entrou novo hoje, no olhar dos mais antigos, é todo mundo soft. Que vocês foram criados com vó, tomaram leite com pera quando era criança, não aguenta trabalhar, hoje tá de boa o trabalho, na minha época era mais pesado e não reclamava, tá ligado? Então, tipo assim, Qual o tamanho da sua caixa de ferramentas? Você tem uma caixa de ferramentas? Senão você não é um homem de verdade. e tipo assim, Cara, eu sei. uma eterna quinta série, aquelas piadinhas e tal, tá ligado? Os caras estão travados no tempo, é uma mercado nova com outras questões chegando na fábrica e tal. E a gente vê que é bem complexo, né, essa questão do ser homem, né? Até porque é socialmente construído, é culturalmente construído. Mas esse grupo aqui, eu gostei também quando o Davi chegou com a proposta. Eu acho que é interessante e importante a gente estar fazendo esse movimento de refletir
o que é masculinidade no modo geral e para a gente, cada um em si mesmo, né? Até para tentar modificar aquilo que a gente encontrar em nós mesmos que está errado ou está incongruente e tal, transformar, né? Buscar essa, de fato, olhar para o nosso modelo masculino principal, que é Jesus, né? E cada vez mais a gente tentar buscar ser parecido com ele, que é o mandamento que ele quer, né? Ele não quer seguidor, ele quer imitador. E por muitas vezes a gente tentar buscar ser igual a Cristo, a gente vai ser rotulado como soft. Até porque em vários momentos de que teoricamente a sociedade vai te exigir um posicionamento masculino ferrado, tipo, posicionar, igual ele falou, red pill, machão, Cristo em alguns momentos agiria com mansidão, entendeu? E socialmente olhando, você vai ser um soft nesse sentido. Mas é isso, eu gostei da ideia, da proposta do grupo. Espero que seja enriquecedor para todo mundo e seja bem proveitoso para todos nós. E é isso. Mano, só acho legal também, gosto da ideia, gosto de estar junto com vocês, acho que falta isso às vezes, eu sinto falta de estar reunido com, principalmente com homens, né? Tipo, a gente às vezes se reúne, é domingo, é corrido, a gente conversa um pouco, durante a semana é corrido para todo mundo, a gente quase não tem contato, então é bom parar um pouco e especificamente aqui com homens também eu acho legal. Cada um aí. Um cara falou isso. Não. Olha quem falou. Caraca, o Lucas bateu a cabeça do Acabou de trombone. acordar aqui, é. Aí, Aí. Então é isso, que não seja igual ao futebol, que a gente vai uma vez e depois desiste todo mundo de ir, né? E mantém aí. Fala, oi, tá Ou tudo igual a bem? academia também, né? É, Não, então. vamos voltar cara, agora. eu só parei por causa da minha perna, cara. Eu tô esperando recuperar, são 30 dias. Vamos voltar agora, já virou um mês. Começou de 18. Amanhã é dia. Eu já lancei a proposta do futebol. Eu ainda tenho essa missão de convencer todos. O mais difícil é o Davi. Mas eu vou, velho. Eu vou convencer esse cara. Ele vai pegar o hábito de acordar cedo, velho. Ele vai dormir e vai acordar cedo. Vai dormir cedo e acordar Eu cedo. acordo cedo. 8 e pouca, 9 horas. Porra, Aí todo. já Essa eu já tô passou. trabalhando já. Já Não, passou metade da manhã aí, ah, cara. tem gente que entra no trabalho meia-noite, 4 horas da manhã, o cara tá Sentido. trabalhando já. E aí? Eu, Ah, Já perdeu meio período útil da manhã. Yes. esse horário que eu tô almoçando na GM já, filho, 9h40. Aí, ó. Aprende, Davi. Toma. tem cara que almoça 3 horas da manhã. E aí, seu frouxo? Tu não é homem de Sou verdade. Levi. Sim. Levi, você tá aí? Você dormiu? Tá com a gente? Arrumando Tá o vivo? computador. É que, na realidade, eu já cheguei a comentar algumas coisas, só que eu percebi que o microfone não estava funcionando. Parabéns, Caraca, parabéns. você me irritou, velho. Pô, O você é um cara cara tá do 40 computador, minutos cara. falando ali, não, porque tá o cara se abrindo, chorando aqui, ó. E a gente, ele que segue. Aí eu tentei arrumar aqui. Eu tentei arrumar aqui, aí o microfone não foi, eu só desisti, deixei sem seguir. Mas eu concordo com todo mundo, assim, eu acho que é um espaço muito legal pra gente tá compartilhando. Principalmente por uma das questões que o Davi acabou trazendo, de que muitas vezes a gente não tem noção, mais especificamente com os amigos homens, né? A gente acaba não tendo noção das aflições que a gente tem, dos dilemas, dos problemas, justamente porque dentro do conceito de uma das idealizações de masculinidade dentro da sociedade atual, né, a gente acaba se fechando, porque justamente, né, os problemas são nossos e não não se pode ser sentimental, não se pode permitir sentir sentimentos ou ao menos demonstrá-los. Então eu acho que é importante esse momento nosso, né, essa reunião. Eu acho muito legal, acho muito importante, acho uma iniciativa muito boa justamente para a gente entender justamente aonde que a sociedade está em constante mudança, né? E até que ponto que as idealizações
e as visões do passado, elas se encaixam atualmente, né? Porque tudo que a gente tem hoje, ela foi feita no passado, e até que ponto em que a gente consegue reutilizar esses conceitos, esses ideais, é, atualmente, e igual deve estar trazendo, né, justamente reciclar esses ideais antigos dentro de um contexto cristão. Então eu acho muito interessante. E tô ansioso aí pra gente continuar se reunindo. Gente, Isso aí. bom ouvir você, Vivi. Bom ouvir você também. Apesar de termos ouvido só essa vez das 40 que você falou. Mas, Felizmente. Vivi maior gente, noob mesmo no Zoom, cara. então, ó, seguinte, gente, eu vou compartilhar. Sobre o livro. A ideia é, os encontros são quinzenais, não são semanais, tá? Então, são 15 dias que você tem para ler um capítulo, tá? Então, eu sempre vou escanear o trecho e mandar. Como que eu vou fazer? Agora, vocês vão receber a introdução mais o capítulo 1. Como eu sei que tem uma galera lerda, eu vou sempre só mandar o capítulo da semana. Só que aí eu vou adicionando os capítulos. Eu não vou mandar, tipo, só o capítulo 1 solto, entendeu? Dá bom dia pro pessoal. Então vai ser. E aí, Enzo? Bom dia. Calma aí, eu vou colocar o Eu fone em tô. você. Eu vou colocar o E aí, fone. Enzo? Sem fone, tá sem fone. Pode falar. E aí, Fala, Enzo? E aí, Enzo? Enzo? Bom dia. Bom dia. Tá bem? Bom Tava assistindo dia. desenho aí? Ele... Que desenho que tu tava vendo? Chegou alguém lá no BIM. Quando Chegou, você está meu. assistindo? Cara, eu preciso sair aqui, eu tenho que dar Mas café pro não. Tomás, tá? Aí eu vou sair. Não, Depois a gente manda vai terminar o aqui link já. no WhatsApp, Davi. Manda Aqui, sim. pai. Tá. Vou sair aqui. Falou, gente. Até mais. Valeu. Bom domingo aí, galera. Aproveitem o Valeu. domingo. Valeu. Hoje tem vamos, Só, hein? Hoje tem Tamo vamos, hein? junto. só terminando. Eu vou sempre mandar introdução mais capítulo 1. Aí na outra semana, introdução, capítulo 1, capítulo 2. Sempre assim. É um Se você capítulo por quinzena. Fala, Rafa. conseguir mandar ele de pezinho pra nós é melhor, velho. Deu maior trabalho pra eu ler hoje no celular assim, tudo torto. Assim, ó. Tem uma parte que ficou ondulada assim, me deu até labirintite pra ler aquela parte lá que tava grifada. É que foi uma parte que tava. Eu boto no Dobrada, né? scanner, aí ele dá, não, aí ele Sim. dá uma levantadinha assim, aí fica Por ondulado. conta da capa. Não, mas de Cara, boa, tô brincando, tô brincando. beleza. Qualquer coisa você Porque manda ele. foto, pô. Tira foto das páginas e Não, manda, é para entendeu? escanear mais fácil. E inclusive Então, isso fica. Eu consigo. escaneia Eu pelo tenho. celular. Cara, e por incrível que pareça, pelo scanner é mais fácil, ele é mais rápido, inclusive. Porque o celular eu tenho que ficar encontrando, não tem lugar para parar, e às vezes treme a imagem, tem que refazer a imagem. O meu celular não é da melhor qualidade. Aí o scanner é rapidinho, coloco, ele escaneia 2 páginas, coloco outra, aí eu vou só um atrás do outro. Então é mais rápido Tá e é bom, tá melhor, a bom, qualidade tá fica bom. melhor. Mas eu vou sempre Perfeito. escaneando e mandando para vocês, tá? E já já eu Tá mando as bom, referências que eu dei, os exemplos, enfim. Beleza? Então, daqui a tranquilo. 15 dias, no primeiro domingo de setembro, nós temos um novo encontro marcado às 8 mesmo? 8 ou 8 horas. 7h30. Pode ser 8. 8 horas. É o primeiro personagem, se eu não sei se é Adão, eu acho que é Adão. O livro não está aqui. Eu acho que é Adão. E aí você pode, se você quiser, ler os textos bíblicos que tem o personagem e tal, mas ou não, fica à vontade. E caso você, por algum motivo, pô, são 15 dias para ler um capítulo, hein? Mas caso por algum motivo você não tenha lido, não tem problema. Venha para o encontro, tá bom? Porque o que Tá importa bom. mesmo, o livro é só uma desculpa para ter um ponto de partida para a gente conversar aqui. Beleza? Gente, Deus Valeu. abençoe vocês. Bom Você domingo. também. E mais tarde a gente está Valeu, junto, tá gente. bom? A gente se Domingo a vê. todos. Hoje tem Ótimo vamos, domingo a hein? todos. Tchau, tchau. Tamo junto, tamo Valeu, junto. mano. Valeu. Bom domingo pra nós. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Oi. Aqui tinha um pedaço de pipoca de